Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui sejam bem-vindos ao canal Jonathan Freire Teologia. Se você se importa com teologia, Bíblia, arqueologia e ciência, você está no canal correto. O Natal hoje, ele é um dia muito importante para a nossa sociedade. Nós vemos que é um dia no qual as famílias se reúnem para celebrar o nascimento de Jesus Cristo. Com base nessa história, um seguidor do nosso canal ele pergunta assim: é 100% de certeza que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro? E para responder essa pergunta, eu já quero começar dizendo que eu darei essa resposta, é claro, com o máximo respeito possível para as pessoas que acreditam que esse dia é o dia do nascimento de Jesus e para também com as pessoas que não acreditam que esse é o dia do nascimento de Jesus. Vamos à resposta. É quase um consenso dentro do cristianismo, tanto do catolicismo quanto do protestantismo, que nós não sabemos o dia exato em que Jesus nasceu. E para deixar a argumentação mais forte, eu trouxe aqui 3 sites para falar sobre isso. Eu trouxe 2 sites católico e um site protestante para falar em relação a isso aqui, beleza? Existe um site chamado Vaticano News que ele diz assim: no início do século IV, o calendário litúrgico começou a mudar, dando mais valor à experiência histórica de Jesus. Na Sexta-feira Santa comemora-se a morte de Jesus e também a última ceia. Nesse prisma, temos o Natal, o nascimento de Jesus, sobre o qual em 336 temos o primeiro testemunho, depois do qual veio a festa do Natal oriental da Epifania, em 6 de janeiro. Esta data era associada à festa civil pagã do Natal do Sol Invencível, Natale Solis Invicti, que o imperador Aureliano havia introduzido em 274 em homenagem à divindade siríaca do sol de Emesa, celebrada precisamente no dia 25 de dezembro. É muito interessante que antes de o Império Romano se tornar cristão, eles tinham um festival romano conhecido assim, que era um festival que ele era atribuído ali ao Sol Invictus, que ele era um festival que ele celebrava ali o retorno do sol, né? O solstício de inverno, que era um período com o qual o céu ficava muito escuro. E nesse solstício de inverno, esse período em qual o Sol Invictus ele vai surgir trazendo luz. E isso simbolizava para os romanos, que não eram cristãos nesse tempo, o nascimento do Deus Sol. E interessantemente, isso acontecia no dia 25 de dezembro, também conhecido como ali, né, a Saturnália, no dia em que o Sol Invictus ele aparece e ele traz luz sobre as pessoas. E é também por causa disso que os estudiosos hoje, em grande parte dos estudiosos hoje, vão concordar de que a ideia do 25 de dezembro, que antes de o Império Romano ser cristão, era comemorado ali a um deus pagão, ao Sol Invictus, né? Então, nós vemos uma transferência do dia daquele deus pagão para o dia do nascimento de Jesus. Então, a gente vê que quando o Império se torna cristão, e essa ideia de que Jesus já havia nascido em 25 de dezembro, ela já tinha começado a ser difundida, nós vemos que o Império aceita aquilo ali normalmente. Isso aqui é muito interessante a gente perceber, porque já que esse dia 25 de dezembro já era uma ideia popular no Império Romano, então seria muito fácil para que os romanos aceitassem que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. O outro site que eu trago aqui para a gente trazer é um outro site católico, conhecido como Minha Biblioteca Católica. Ele diz assim: tendo em vista a possibilidade de diferentes cálculos, alguns santos apresentaram outras datas possíveis para o nascimento de Jesus. Então, o que a gente vê? Não era um consenso de que Jesus havia nascido no dia 25 de dezembro. Existiam outros também pais da igreja que tinham outra ideia em relação ao nascimento de Jesus. E continua, né? Entre elas 18 de novembro, por Clemente de Alexandria, e 6 de janeiro, conforme tradições egípcias. Então a gente vê aqui que, de acordo com Clemente de Alexandria, existia um posicionamento de que Jesus tinha nascido em 18 de novembro, já que nós vemos que os cristãos egípcios, nas tradições egípcias, eles já tinham conhecimento de que Jesus havia nascido no dia 6 de janeiro. Então não existia um consenso histórico, um consenso cristão na época de que Jesus havia nascido no dia 25 de dezembro. Existia também outros cristãos muito importantes da igreja que discordavam dessa ideia e traziam outros dias para o possível nascimento de Jesus. Existe um site também de um autor protestante que é bem conhecido aqui no Brasil, o teólogo, filósofo e arqueólogo chamado Rodrigo Silva. O pós-doutor Rodrigo Silva, ele diz assim: uma das teorias mais populares é que a data do Natal foi escolhida para coincidir com a festa pagã romana do solstício de inverno, que ocorre no hemisfério norte entre os dias 21 e 23 de dezembro. Então,
é basicamente um consenso entre os historiadores, embora existam outras explicações para tentar dizer que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, existe um debate muito grande em torno dessa questão, porque nós vemos que antes de o Império Romano se tornar cristão e marcar o dia do nascimento de Jesus ali no dia 25 de dezembro, o Império Romano, antes de ser cristão, ele já comemorava esse dia 25 de dezembro como sendo o dia do nascimento do Deus Sol, no qual o Sol aparecia e a luz brilhava sobre as pessoas. E é por isso que os historiadores têm dificuldade de aceitar essa ideia de que Jesus havia nascido no dia 25 de dezembro, porque até os pais da igreja naquela época também não aceitavam essa ideia como normal. E é muito bom a gente deixar bastante claro isso. A outra questão que vai deixar bastante explicado, claro, que Jesus não nasceu nesse dia 25 de dezembro, é o próprio contexto histórico do versículo bíblico. Em Lucas capítulo 2, dos versículos 8 ao versículo 20, vai falar ali que no nascimento de Jesus, os pastores estavam no campo. E o que a gente sabe que o contexto histórico, o contexto social do judaísmo ali do tempo de Cristo, era que essa época do inverno, principalmente ali nos dias 25, eram tempos de muita chuva naquela região. E naquela região eles tinham o costume de guardar os seus animais, às vezes dentro de suas próprias casas. Então nesse período de dezembro é um período no qual os pastores eles não estão com os animais pastando, eles estão com os animais guardados. Então esse também é um elemento que vai contrariar essa ideia de que Jesus havia nascido no dia 25 de dezembro. Por quê? Porque os animais não ficam pastando no dia de dezembro, ok? E isso é mais um elemento que vai contrariar essa ideia de que Jesus havia nascido em dezembro. Já que eu deixei bastante claro aqui para vocês sobre essa ideia de Natal, 25 de dezembro, espero ter deixado bastante claro para vocês, agora surge uma ideia. Como eu devo comemorar o Natal? Na minha opinião, dando uma questão bem cristã para vocês, o Natal hoje ele deve ser comemorado através da fraternidade, amor, a compaixão e principalmente na adoração ao nosso Deus. Já sabendo de toda essa informação que nós temos, que o nosso Natal hoje ele possa ser de um jeito diferente. O Natal hoje, que ele traz essa representação, mesmo não sabendo nós o dia específico no qual Jesus nasceu, esse Natal com o qual nós vamos passar agora, ele deve ter um estilo diferente. Por quê? Porque se Jesus nasce, não adianta Jesus apenas nascer, Jesus tem que nascer dentro do nosso coração. Isso já era conhecido pelos pais da igreja antigamente. Não adianta Jesus nascer no dia 25 de dezembro, se ele não nascer no coração das pessoas. Então, que nós possamos fazer desse Natal, dessa celebração que se celebra o nascimento de Cristo, um dia diferente, um dia de amor, um dia de fraternidade, um dia de compaixão e um dia de amor ao próximo. E o essencial, nunca esquecer do nosso Deus que nasceu, viveu, morreu por nós, ressuscitou glorioso e que um dia virá nos buscar novamente. Então, tchau, até o nosso próximo vídeo.